Brilho da Verdade. 1. Após mais de 50 anos no umbral. Por não atentar na situação de encarnada aos mais sublimes e íntimos chamados direcionados aos valores benéficos, nobres e educativos, a evolução do espírito humano que recebia, Samara passou muito tempo sofrendo na ignorância quando se deu o seu desencarne súbito. Isso a levou a cumprir penas rígidas e dolorosas experiências pelo tão horripilante e indescritível umbral. Naquela encarnação, não havia traços ou planos para que Samara enlaçasse amizade ou afeição a ambientes inferiores, porém, não tentou reagir contra os incitamentos, as propostas e as sugestões ocasionais de pessoas que cultivavam uma moral de pouco valor, deixando-se levar de forma incoerente a atos inconsequentes. Devido aos pensamentos inconfessáveis e à compatibilidade momentânea com os prazeres carnais, ela atraiu para si a afeição de uma criatura muito inferior, possuidora de uma monstruosidade indescritível ao caráter humano. Esse infeliz e desgraçado ser desencarnou logo depois dela. Acostumado com as horríveis vinganças e a liderança nas práticas das perversidades coletivas, ele familiarizou-se rapidamente com outras criaturas espirituais de semelhante caráter ao chegar ao umbral, horrorizando e acompanhando o espírito de Samara por mais de meio século após o desencarne. Por muito tempo, o espírito de Samara vagou e sofreu penas horrorosas em lugares descomunais. Além do desmensurado tratamento do qual padecia, ela experimentava sofrer moralmente pelas organizações que se fazia à sua volta. Tudo ali era repulsivo, monstruoso, de uma qualidade espiritual terrivelmente inferior, a qual provocava aos inúmeros seres habitantes do umbral uma aparência que não convém descrever, devido à soma de matéria mental que poderá trazer tal ideias de seres tão horrendos. Cabendo salientar que cultivávamos à nossa volta a energia de nossos próprios pensamentos. Por esta razão, o que imaginarmos ou tivermos uma ideia, atrairemos à nossa volta e para a nossa companhia. Sendo essa atração que é feita através de nossos próprios pensamentos uma ameaça ao nosso equilíbrio mental, moral e espiritual, trazendo-nos imagens, ideias e sentimentos de ordem inferior, o que seria imensamente desnecessário a nós como espírito. Depois de muito vagar sem rumo, objetivo ou propósito, Samara passou a refletir sobre tudo o que havia feito quando encarnada, sobre as desnecessárias indecorosidades vividas e a seu despeito as leis divinas da sábia natureza. Por um relance, ela se observou. Sua imagem física não era mais a mesma. Aliás, ela nem mesmo se reconhecia. Estava completamente desfigurada, cadavérica, feia e mal cheirosa. Samara possuía vaga noção cristã que ganhou conhecimento no catolicismo arcaico, pois o latim, pronunciado duramente às missas que frequentava, dificultou e muito seus conhecimentos, entendimento morais e religiosos sobre a vida adequada que qualquer pessoa tem de procurar manter. Desde o seu desencarne, a partir do momento que começou a sofrer, padecendo como escrava, ela sempre rezou frases prontas pedindo para sair daquela lamentável situação, mas acreditou que nunca fora ouvida. Achou que estava no inferno, único lugar onde poderia padecer tanto.
Com o passar dos anos, algo parecia estar diferente dentro dela. O espírito Samara sempre procurou tentar por si só livrar-se de todo aquele horror sofrido no umbral. Lamentou as dores e angústias que experimentava viver. Sentia-se desmilinguir, pois acreditava estar só em sua luta. Certa vez, lembrou-se das palavras de Jesus: Batei e abrir-se-vos-á. E recordou também de sua avó, que de modo simples sempre dizia: Jesus ama a todos, em qualquer situação. É só a gente acreditar, pedir e saber esperar. O espírito Samara compreendeu que todo aquele sofrimento era por sua culpa, por culpa de seu descaso ao bom comportamento moral e espiritual. Quando encarnada, desafeiçoou-se de tudo de bom que a vida lhe ofereceu para a compreensão às leis da honestidade, do pudor e dos bons costumes. Usando seu livre-arbítrio, se dispôs a outros tipos de aventuras que julgava serem mais divertidas, atraindo-se espiritualmente àquela situação. Não mais rezou palavras decoradas. Passou a sentir realmente a vontade de mudar sua condição, de evoluir, de sair daquela situação. Ela desejou ter agido melhor quando encarnada, arrependendo-se de todos seus feitos indignos e pensou: se há um Deus, Ele sabe realmente o que eu sinto. Deus sabe que estou arrependida e que desejo mudar. Desejaria ter agido diferente. Entretanto, pobre de mim, só agora pude perceber isso. Senhor, ouça minhas preces, perdoe meus pecados, acolha-me em seu reino, dá-me orientação. Preciso de sua paz, Senhor, preciso de sua proteção divina. Nem um segundo se fez e o espírito Samara acreditou ter visto uma luz brilhante e forte. Depois disso, de nada se lembra, pois sentiu grande e irresistível sonolência que a dominou completamente, anestesiando-lhe os sentidos. Acolhida a um posto de socorro, tratada com muito carinho e atenção, ela ficou em repouso por algum tempo, pois sua aparência espiritual era cadavérica e suas necessidades inúmeras. Tempos depois, já se levantava do leito e andava pela enfermaria. Dias passaram e ela se dispôs a caminhar pelos corredores e saguões. Mesmo com permissão, temia passear pelos jardins. Somente muito tempo depois ganhou confiança, através dos incentivos que recebia para caminhar pelos belos canteiros cobertos por flores magníficas. Tinha medo de sair daquele edifício e não retornar mais, voltando à miserável situação e condição anterior. Sentia receio de que aqueles seres inferiores pudessem aparecer ali e levá-la novamente, o que seria impossível de acontecer naquele lugar. O tempo foi passando e Samara começou a perceber que sua aparência física mudara sensivelmente para melhor. Ela já não tinha mais aquele aspecto cadavérico e sujo. Suas vestes apresentavam-se limpas e alimentava-se bem. Seus pensamentos agora eram voltados para coisas construtivas e enobrecedoras do espírito humano, o que melhorava incrivelmente seu aspecto. Ganhou considerável conhecimento sobre o plano espiritual e agradecia imensamente a Deus por estar em tão nobre e elevada situação, por receber tanta orientação e carinho. Certo dia, o espírito Inácio, administrador daquele posto, pediu a presença de Samara em sua sala. Bom dia, Samara, expressou-se Inácio animadamente. Como tens passado? Bem, muito bem, obrigada, respondeu encabulada. Mesmo assim, continuou.
Em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar esta nobre oportunidade para agradecer-vos pela hospitalidade e pelo excelente tratamento que venho recebendo neste ilustre e elevado local que é de vossa distinta administração. O caro Senhor não deve imaginar como vinha sofrendo desde que morri. Demorou eu entender minha morte. Quando me vi desorientada, procurei no início por meus familiares, que ignoravam minha presença e maldiziam-me. Mesmo diante de meu fronteiriço e meus revides às ofensas recebidas, eles não podiam me ouvir e nem me percebiam. Eu não quis crer em minha morte. Não aceitava aquela situação. Muito sofri. Depois fui levada a vagar por... Samara passou a relatar toda a sua dolorosa odisseia, como se Inácio a desconhecesse. Paciente, ouvinte, ele deixou-se a contar tudo, enquanto sentia seu desabafo. Acreditou que aquilo lhe seria necessário. Após muito falar, diante da atenção recebida de Inácio, Samara suspirou aliviada e por fim argumentou. É por tudo isso que vos sou imensamente grata e coloco-me à vossa inteira disposição, tendo em vista o que fizera por mim. Já estou em condições de trabalhar e ajudar-vos com outros doentes que estão aqui em condições semelhantes às minhas quando cheguei. Além disso, pela primeira vez, Inácio com delicadeza interrompeu. Cara Samara, disse-lhe ele, sinto-me imensamente feliz por compartilhar, juntamente contigo e com os demais irmãos, de tão nobre e revigoroso abrigo que é este posto de socorro. No entanto, cabe-me orientar-te de que não é a mim a quem deves agradecer, e muito menos colocar-te sinceramente a tão nobre e honrosa disposição. Deves sim voltar teus agradecimentos e tua disponibilidade ao querido e amado Mestre Jesus, pois foi Ele quem nos ensinou o caminho de amor e paz, de moral e dignidade, de fraternidade, paciência e perdão, que nos leva ao Pai eterno e de infinita bondade a que chamamos de Deus. Percebendo o embaraço de Samara, Inácio prosseguiu tentando abrandar-lhe a timidez. Sei que são sinceros teus devotamentos, porém quero lembrar-te de que sou um humilde servidor deste posto como qualquer um outro que há aqui. Não deves a mim nenhum agradecimento, ao contrário, eu te devo agradecer em nome de todos os trabalhadores daqui a oportunidade que nos deste de te servir e orientar. Esperamos que nossas humildes e limitadas condições tenham te proporcionado grande e proveitoso bem-estar e crescimento espiritual. Vendo-a mais à vontade, o gentil espírito Inácio esboçou um leve sorriso e decidiu definir o seu chamado. Bem, cara Samara, eu a chamei justamente por termos percebido o teu progresso em crescente escala animadora, desde que chegaste aqui. Particularmente, venho observando teu desenvolvimento, tua sinceridade e vontade de servir. Mas, para isso, a cara companheira necessita de muito mais conhecimento, que receberá através dos meios e métodos de instruções que não dispomos, pois sabes que este é um posto de socorro e em uma colônia terá condições e oportunidades para melhor aprimorar seus conhecimentos na esfera evolutiva da espiritualidade. Explicando-lhe os motivos da sua ida para uma colônia maior, Inácio sentiu-se satisfeito como quem se depara com o dever cumprido. Samara, por sua vez, sentia-se lisonjeada e orgulhosa de si mesma, apesar de ainda não se achar segura o suficiente para enfrentar lugares e situações novas e diferentes.